Enquanto isso, nós abrimos nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Na última mensagem nós caminhamos até o versículo 8 e agora queremos partir do versículo 9 até o final. Queda, anatomia de uma queda, como é que funciona este processo, esse evento que nos trouxe até aqui, que nos trouxe ao pecado, à morte, à destruição. Nós queremos ver como isso desenrolou-se. Na primeira cena, o homem e a mulher são enganados. São enganados e por um desejo de serem parecidos com Deus da maneira errada, com um desejo deturpado, eles tomam uma ação estúpida. E essa ação leva a humanidade à sua queda, à sua derrocada. Nós fomos derrotados ali, desde o início. Desde o início está sobre nós a marca da falha, do pecado, e todos nós provamos que isso é verdade, todos os dias, sempre que nós pecamos. Sempre que cometemos um pecado, nós estamos provando que essa história é verdadeira. Não tem nada de ficção aqui. Isso aconteceu. Os judeus são um povo milenar, povo que andou muito sobre a terra, inclusive é o primeiro povo de Deus antes da igreja. Inclusive são eles que recebem esses primeiros 5 livros. Eles estão saindo do Egito, eles precisam entender quem são, depois de toda aquela escravidão, e é por isso que Moisés é chamado como libertador, mas por vezes esquecemos. Moisés também é chamado como legislador, como aquele que trará a revelação. Moisés é profeta, ele trará a revelação de Deus para o povo. É por isso que ele escreve tudo aquilo que aconteceu desde o início. Deus criando todas as coisas, o livro de Gênesis, o Êxodo, e assim por diante, os 5 livros do Pentateuco. Mas o povo judeu, séculos depois, tudo isso aqui acontecer, é um povo que continua imaginando, escrevendo livros esses que Deus não permitiu que fossem escritos. Esses livros que não são permitidos por Deus, esses livros que não são inspirados por Deus, nós chamamos de livros apócrifos. Geralmente, esses livros apócrifos, eles não querem ensinar verdades espirituais. Eles são apenas livros de ficção, como Machado de Assis, como Amado, como Jorge Amado, entre outros que nós temos, como o próprio Tolkien, livros de ficção que contam histórias, mas não querem dizer algo que é verdadeiro, mas apenas algo que é uma narrativa, uma contação de histórias. Um desses livros é muito interessante, porque ele imagina a vida depois do final do capítulo 3. O nome desse livro é A Vida de Adão e Eva. É um livro que nós lemos sabendo que não é verdade, mas é interessante perceber a imaginação. O que aconteceu com Adão e Eva depois de serem expulsos do jardim? Uma das questões que esse livro imagina, não é palavra de Deus, mas imagina, é que Adão e Eva foram morar em uma caverna para demonstrar a escuridão de seus corações. Como eles estavam depressivos, tristes. E Satanás faz questão de visitar constantemente essa caverna para os tentar mais vezes, e muitas vezes para tentar assassiná-los. Satanás aparece muitas vezes na narrativa para matá-los, porque ele pensa o seguinte: se eu matar eles, não virá o Salvador e eu não serei derrotado. É bem interessante, é uma imaginação interessante. Em um certo momento, depois de Eva ter vários filhos, dentre eles nasce Sete. Sete é dito na Escritura, narrado nas Escrituras. E Sete parece ser nas Escrituras um homem piedoso, um homem de Deus. Nós vamos passar pelo texto que fala sobre isso. E em um certo momento, Adão já está morto e Eva está com uma doença terrível, uma ferida aberta que não tem cura. Sete fica agoniado, pega a sua mãe
e faz uma viagem muito sofrida até o Jardim do Éden. E todo o texto vai mostrando, às vezes a mãe dele cai, Eva cai no chão, e ele carrega Eva nas costas, e ele chega até o jardim, e lá estão os querubins com as suas espadas, dizendo: vocês não podem entrar, está proibido, vocês foram expulsos. E é nesse momento que Sete se ajoelha no chão e diz: por favor, eu só quero uma folha da árvore da vida para fazer um chá para a mamãe, para ver se ela é curada. E a história termina com Eva morrendo do lado de fora, porque o anjo não permite tirar nenhuma folha para fazer um chá da árvore da vida. Como eu disse, essa não é uma história bíblica, mas é uma história que fala muito do sentimento que há após a queda. Doença, destruição, alienação, pecado e, pior de tudo, morte. Essas são as consequências de desobedecer ao Senhor. E ainda mais, são as consequências de desagradar o plano, de não cumprir o plano do Criador daquilo que o Senhor pretendia para nós. Nós vamos ler novamente o texto, nós vamos quebrar esta leitura em algumas partes, mas iniciando no versículo 8, capítulo 3, versículo 8, e nós vamos até o versículo 13, de início. Agora, nessa segunda parte, nessa percepção nossa da queda, a anatomia de uma queda, nós vamos observar dos versículos 7 ao versículo 13, que as folhas da figueira, elas são insuficientes. Em outras palavras, perceberemos a insuficiência das folhas da figueira. E assim nos diz a palavra do Senhor, Gênesis 3 e 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus respondeu, ou Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Vamos fazer só uma oração? Deus, diante da tua palavra, nós sabemos que o Senhor tem muitas coisas a ensinar ao teu povo. Que delas se sobressaia a tua glória, que delas sobressaia a nossa incapacidade, a nossa destruição, o modo como estamos falidos, Senhor. Dá-nos um conhecimento muito claro da nossa queda, para que assim confiemos cada vez mais na salvação que é em Cristo Jesus, e não em nós mesmos. E é no nome dele que nós oramos. Amém. As folhas da figueira, elas são insuficientes. A primeira ironia que é descrita aqui é de um homem e uma mulher que agora tomam consciência de si mesmos, e esta consciência de si mesmos é marcada pelo quê? Pela vergonha e pela percepção de que estão nus. Entender o que significa nudez e o que significa a vergonha da nudez é um pouco complicado. Eu já demonstrei um pouco na última mensagem. Mas por que eles se envergonham após a queda? Será que a nudez tem alguma coisa a ver com as questões sexuais em si? Ou será apenas porque eles eram como crianças inocentes, e agora se tornaram adultos? Porque eles não tinham função sexual antes, não tinham sexualidade, e agora, quando caem, se tornam pessoas com desejos sexuais. Então já percebemos que esse tipo de interpretação não é correto. Afinal, Deus já havia os feito marido e mulher. Inclusive, deveriam procriar. E o único modo de procriação é através do sexo. Então, nós não temos crianças aqui. Não é que eles eram como crianças e se tornaram agora
adultos, ou seja, progrediram. Porque aí você entenderá que a queda é uma progressão, é uma iluminação, como muitos entendem. Alguns pensam que a queda não é algo ruim. Pelo contrário, nós éramos como crianças, dependentes de Deus, estávamos na escuridão, nas trevas da razão, e agora, quando saímos do jardim, nós viramos pessoas de verdade. Homens e mulheres maduros, que têm que enfrentar a vida como ela é, com seus espinhos. Então, alguns vão ler as Escrituras e ter uma percepção completamente diferente daquela que nós temos. Nós olhamos para a queda e nós choramos. O homem sem Deus, o homem revoltado, o homem dono de si mesmo, olha para a queda e bate palmas e diz: olha que bênção. Agora nós vamos nos virar, agora nós vamos deixar de depender de crença em Deus. Eu vou fazer o bem porque Deus está me observando. Isso é coisa de gente inferior. Pessoas maduras dizem: eu vou fazer o bem, eu vou fazer o que é certo porque é certo. E ponto final. Por isso que muitos ateus olham para nós, olham para os cristãos e têm pena de nós. Dizem que nós somos pessoas que precisam da existência de um Deus para fazer o que é certo. Pessoas que precisam dar do seu dinheiro, dar dízimo para merecer a entrada nos céus. Agora perceba que essa é uma interpretação completamente errônea do Evangelho de Jesus Cristo. Uma interpretação completamente errônea da vida de temor ao Senhor que aqueles que creem em Deus devem ter. Não funciona assim. Pelo contrário, quando estávamos com Deus, estávamos felizes. E não é que lá nós éramos mimados, não é que lá nós não desenvolveríamos a razão. Deus mandou que Adão dominasse o mundo. Seria lá, pelo contrário, que a ciência se desenvolveria muito mais, que todas as habilidades, todas as artes, todo o progresso humano seriam perfeitos. Qual o problema? Por que muitas sociedades não desenvolvem? Por que as sociedades caem? Por que nós enfrentamos problemas que são indissolúveis, como a pobreza, por exemplo, como as guerras, que mesmo que nós ofereçamos uma solução, de novo, elas voltam. Segunda Guerra Mundial, solução, ONU. Está dando certo a ONU agora? Está resolvendo alguma coisa? Nada. Não resolve mais nada. E aí, depois dessa guerra, se vier uma terceira guerra mundial, novamente vão voltar, sentar e vão propor outra solução. Vai dar certo? Também não. Porque existe um erro na configuração do coração humano que nada pode resolver. E apenas a queda pode explicar. Apenas um problema na nossa constituição pode explicar. Por que nós somos maus? Por que nós fazemos tanto mal uns aos outros? Por que nós não nos damos bem? Nem na igreja, nem no corpo de Cristo nós conseguimos nos dar bem. Porque nem um casal, que é a unidade mais fundamental, são uma só carne. Por que o casal briga? Deveria ser o local perfeito, né? A família, de paz e harmonia. Mas é? Eu percebo que não é, especialmente sendo pastor, né? A gente tem contato com muitos problemas, além dos nossos mesmos. Então o que é que a gente percebe? Existe um problema fundamental e a queda explica tudo isso. Dentro dessa primeira ironia, que o homem utiliza-se da criação para se esconder de Deus, as árvores que serviam para ser o local de encontro, nós tínhamos um bosque, nós tínhamos um jardim onde Deus todos os dias descia para ter comunhão com o homem. Essas árvores, que eram um local do deleite, da alimentação, o local do vislumbre, onde eles conversavam com Deus. Você deve ter mais ou menos a imagem de uma clareira. Sabe o que é uma clareira? Aquela floresta mais densa, mas no meio, aquele local onde você tem árvores cortadas, né? Você tem um plano desterrado, e ali você acende uma fogueira, ali você monta uma barraca, dorme naquele local, e as árvores ao redor. As árvores são como uma proteção desse lugar onde o homem se encontrava com Deus. E é neste mesmo lugar, e com estas mesmas árvores, que o homem resolve se esconder de Deus. Isso aqui já prenuncia o nosso grande problema, que é o problema da idolatria. Nós usamos a criação de Deus para nos afastar do Criador. Usamos as folhas da figueira de Deus
para esconder a nossa vergonha do próprio Deus. E é por isso que em certo lugar, Timothy Keller diz: as folhas da figueira, elas são insuficientes para esconder a nossa vergonha. Eu estou copiando dele. As folhas da figueira são insuficientes. O primeiro movimento, quando eles comem, quando eles desobedecem, é costurar, versículo 7, folhas de figueira e fazer cintas para si. A ideia de cintas é apenas algo para cobrir as suas genitálias. Uma roupa muito curta que cobria apenas as suas genitálias. Para cobrir aquela nudez, para cobrir aquela vergonha. E no dia marcado, na hora marcada, versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor, a ideia que é costumeiro, que Deus sempre vinha, quando soprava ali o vento suave da tarde, pode ser algo como o início da tarde, ou pode ser algo como de tardezinha, talvez seja a melhor ideia. O homem e a mulher se esconderam entre as árvores do jardim. As folhas da figueira escondem a sua nudez, e as árvores escondem a sua presença. A partir daí, você vai perceber algo no caráter de Deus, que talvez de primeiro você não entenda. Mas Deus demonstrando um caráter justo, de juiz, que vem para cobrar o pecado, mas ao mesmo tempo, o seu juízo é cercado de misericórdia inexplicável. E a misericórdia, a doçura na voz desse juiz, é difícil pensar num juiz que tem uma voz doce, né? É muito difícil. Nós cantamos Isaías 53, onde fala de uma graça que leva um pecado amargo. O pecado é amargo, mas a graça de Deus é doce. Ele experimenta o amargor do pecado para nos dar a sua doce graça. Na voz do Senhor aqui, conversando com Adão e Eva, conversando com o primeiro casal, você vai perceber um justo juiz, que não abre mão da sua justiça, mas ao mesmo tempo que cerca a sua voz de graça. E deixe-me dizer uma coisa aqui. Nenhum de nós consegue fazer isso. Ou nós somos juízes implacáveis com as pessoas, ou nós passamos o pano para o pecado das pessoas. Ou nós vamos para um lado, ou nós vamos para o outro. Deus é quem perfeitamente consegue ser justo e misericordioso de maneira inexplicável. A misericórdia de Deus é demonstrada na conversa. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus poderia, no momento da queda, irromper um trovão nos céus e dizer: acabou, game over, pecaram, estão expulsos. Mas Deus, calem a boca, podem sair. Eu avisei, vocês pecaram, mas olha como Deus trata eles. Deus trata levando-os a uma confissão, levando-os à convicção de pecado. Ele conduz o casal e, ao mesmo tempo, Deus os conduz a perceber que Ele é gracioso, que Deus poderia ter tido condenado eles naquele momento, mas assim não o fez. Deus chega, versículo 9, e chama o homem e lhe pergunta: estão escondidos, estão tremendo, estão entre os arbustos, onde você está? E a voz do homem responde: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Olha a sequência: tive medo, e porque tive medo, me escondi. Se esconder da presença de Deus, de um Deus que está os convidando à comunhão. A comunhão era diária. Às vezes, nós temos a tendência de diminuir a queda. Mas, rapaz, por causa de uma mordida em uma fruta, bastou para tudo isso acontecer? O nosso problema é que nós não entendemos quem é Deus, qual é o caráter de Deus e o que Deus oferecia em contraparte ao pecado. O pecado era isso. A tentação era essa: comer de uma fruta que dava conhecimento do bem e do mal. Que Satanás os engana e diz: não, Deus está preocupado, é porque vocês serão parecidos com Ele. E Deus não quer rival. Então, comam e vocês serão parecidos com Deus. Você tem esse lado. Mas o que Deus oferecia em troca? O texto deixa claro que Deus oferecia todas as outras árvores. Inclusive uma árvore que era rival da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvore é essa?
A árvore da vida. Árvore que, pelo que nós lemos e vamos entendendo, é a árvore que concederia vida eterna progressivamente. Uma vida contínua enquanto eles comessem. Era como uma fonte de águas vivas, que enquanto eles estivessem bebendo, eles viveriam. E é por isso que quando eles são expulsos, eles deixam de viver, porque eles não têm mais acesso a essa árvore da vida. Então Deus está oferecendo coisas maravilhosas já aqui. Uma árvore que sacia, frutas, tudo o que eles precisam, vegetação, uma criação, um jardim plantado por Deus, trabalho, tudo. É como pegar alguém na rua, na Cracolândia, e dizer, olha, eu vou te dar roupas, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar tudo o que você precisa. E eu vi esses dias um desses que recebeu um carrinho para vender espetos e no outro dia estava vendendo esse carrinho para comprar drogas. É mais ou menos isso que acontece. Deus oferece tudo o que eles precisam. E amanhã eles estão vendendo isso por um prato de lentilhas, por algumas moedas de prata. Essa é a nossa traição. Só que existe algo ainda mais profundo que nós não percebemos. Deus oferece, além de tudo isso, tantas bênçãos terrenas. Ele oferece a presença e a comunhão com Ele. É isso que está aqui evidenciado no versículo 8. Que parece costumeiro que Deus descesse ao jardim e tivesse comunhão com o homem e com a mulher. Parece costumeiro que Deus não falasse dos altos céus, mas descesse e estivesse ali junto com eles. E não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Concorda com isso? Por isso que o jardim do Éden, ele é um protótipo daquilo que será o tabernáculo e daquilo que será depois o templo de Israel. Tanto o tabernáculo como o templo de Israel são os locais onde Deus aparece, onde Deus se revela ao seu povo, lugares sagrados. Nem todo mundo pode entrar. No jardim do Éden, antes da queda, Deus se revelava ou se revelaria a qualquer um. Ele estava em comunhão com o seu povo. Se Adão e Eva continuassem em santidade, se Adão e Eva continuassem criando filhos, ele continuaria visitando o seu povo todos os dias. Já pensou? É essa a opção que é dada a Adão e Eva. Vocês querem me desobedecer ou vocês querem minha presença? Vocês querem a comunhão comigo ou vocês querem ser Deus e rivalizar comigo? E o que é que eles escolhem? Rivalizar com Deus. Eu tive medo, eu me escondi. Como é possível se esconder de um Deus que está em todos os lugares? Nós temos ao mesmo tempo aqui duas contradições. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas, perguntando para Adão, onde tu estás? Ou seja, Deus se rebaixa aqui para poder conversar com o homem. E nós temos outra contradição. Adão achando que poderia se esconder do Deus que está em todos os lugares. Aqui seria a ideia da onisciência e da onipresença. Irmãos, toda a ideia de fuga de Deus, eu quero lembrar pelo menos duas passagens para você. Primeira, Jonas capítulo 1. Esse homenzinho, muito semelhante a todos nós, que decide fugir de Deus. E decide fugir de Deus, e essa fuga é marcada por quê? Pela desobediência. Por não querer cumprir uma missão. Por não obedecer à vocação do Senhor. Então, ele foge para o outro lado. Ele vai para um lugar muito diferente daquele que Deus esperava para ele. Agora, eu quero lembrar você também e pedir que você abra no Salmo 139. O Salmo 139 talvez seja o melhor comentário que nós possamos fazer acerca desta fuga que qualquer ser humano faz diariamente, tenta empreender, mas não consegue. Salmo 139. A partir do versículo 7. E assim nos diz. Salmo 139 e 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Toda a tentativa de fugir de Deus é uma tentativa vã. E, infelizmente, nós temos a tese de Paulo em Romanos 5 muito provada aqui. Qual a tese de Paulo em Romanos capítulo 5? Que a queda de Adão é a causa da queda de todos nós. Por dois motivos. Um, porque Adão é o nosso representante. Segundo, porque nós provamos que Adão é o nosso representante quando nós pecamos igual a ele. Existem dois motivos. E esses dois motivos se complementam na ideia de Paulo. Quando o homem foge de Deus, ele está comprovando essa tese, dizendo o seguinte: Deus, em sua condenação, expulsa o homem da sua presença. Mas o homem comprova que não é inocente quando todos os dias tenta fugir de Deus. Então é como juntar a fome com a vontade de comer. O homem rebelde é expulso da presença de Deus. E o que é que ele faz? Ele chora. Ele senta e chora. Ele diz: Deus, por favor, deixa eu entrar de novo. Por favor, abre as portas. Ele comprova que é um homem caído. Ele continua fugindo. Ele não fica nas portas do Éden. Ele vai embora. Ele entra em um negocinho chamado exílio. Por isso que a grande figura deste primeiro momento, agora na anatomia desta queda, nas consequências do que aconteceu, são duas figuras: fuga e exílio. Fuga é querer não ser confrontado com as consequências do seu pecado. É não querer encarar o Deus, que é o seu legislador, que diz que você não pode fazer tal coisa. Uma das grandes crises da nossa época é a crise da autoridade. Todos nós fomos ensinados que não devemos obedecer a autoridade nenhuma. Mulheres, não obedeçam seus maridos, se virem sozinhas. Crianças, não obedeçam seus pais. Homens, não obedeçam aos seus superiores. Todos nós fomos criados em todo um contexto pós-moderno que nos diz que a autoridade é sempre coisa ruim. Sempre desconfie de qualquer autoridade. Sempre desconfie de qualquer hierarquia. Não. Cada um é independente, toma suas decisões e não obedece a ninguém. Ninguém obedece a ninguém. Essa corroção, esse corroer da autoridade é uma demonstração também da nossa queda. Uma vez que o homem não aceita ser confrontado com alguém que diga que ele deve fazer algo, ou com alguém que diga que ele não deve fazer algo. E esse é um dos motivos também pelos quais igrejas que falam sobre o pecado, igrejas que falam e disciplinam o pecado, são igrejas esvaziadas hoje. Porque ninguém quer ser confrontado em relação aos seus erros. Ninguém quer ser chamado de desobediente, de pecador. Por que é que o homem foge de Deus? Porque ele não consegue olhar nos olhos daquele a quem ele desobedeceu. Existe o elemento da vergonha, e talvez você ache que o elemento da vergonha é meio inocente, né? Ah, ele pecou e ficou com vergonha, o bichinho. Mas não é somente isso. A vergonha não anda só. Ela anda junto com a rebeldia, com a fuga, com dizer: Deus, eu não quero que o Senhor olhe para mim, porque eu vou ficar com vergonha, porque eu estou pecando. Quando nós olhamos para alguém que está em pecado e sentimos pena, misericórdia, nós esquecemos de algo. Essa pessoa está envergonhada pelo seu pecado, não porque ela é boa, não porque há algo no seu coração que diz que ela está errada, não. Ela está envergonhada porque ela não quer ser vista. Ela quer pecar em segredo, sem que ninguém a perceba.
ela quer fugir do radar de Deus. E isso não é bom. Isso não torna um coitado. Isso não torna alguém que deva ser mimado. Pelo contrário, todo ser humano deveria se levantar em sua dignidade, sendo imagem e semelhança de Deus, e ir até o Criador e perguntar: Deus, estou seguindo a tua vontade ou não? Se não, me disciplina. Se não, me diz o caminho correto. Mas o homem caído, ele não tem dignidade. Ele não tem esta honra de ser confrontado com os seus erros. Para mim, uma das grandes evidências de alguém que é cristão, faz tempo que eu não vejo, fazem anos, mas eu vi isso acontecendo, de alguém que se levantou em um momento, num domingo pela manhã, pediu a palavra e confessou um pecado para a igreja. E disse: eu fiz isso, isso e isso. A igreja pode me disciplinar, eu estou arrependido, mas eu fiz isso, isso e isso. Para mim, essa é uma das maiores evidências que alguém é um cristão. A capacidade de enfrentar as consequências de seus erros. E de saber que está errado. E de saber que é impossível fugir de Deus. Que é um empreendimento vão. Para onde fugirei? Se eu vou para os céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, se eu vou para o inferno, lá estás também. Afinal, o Senhor é onipresente. Se eu vou como águia, tomo asas, fujo, vou para os limites do horizonte, no mar, onde a vista se perde, Deus está lá, também o mar é dele, o horizonte é dele. Não tem como fugir de Deus. Por isso que os filósofos disseram que este é o grande incômodo. Inclusive um deles, chamado Jean-Paul Sartre. Você pode chamar ele de João Paulo Sartrinho, né? Ali. Jean-Paul Sartre. Ele diz assim, em um livro chamado O Ser e o Nada. Ele diz que nós precisamos deixar a crença em Deus. Nós precisamos abandonar a crença em Deus. Uma vez que crer em Deus é muito constrangedor. É muito constrangedor crer em alguém que te observa e não pode ser observado. Ele chama Deus de o observador, não o observado. É aquele que assiste Big Brother no céu. E o Big Brother somos nós. Ele está assistindo todas as câmeras da casa. Terrível essa analogia, né? Mas foi a que me veio. Ele está vendo as câmeras. Ele está vendo cada passo. E Jean-Paul Sartre diz: isso, saber disso causa uma angústia terrível. Você vive sendo vigiado 24 horas. E você não pode vigiar ele de volta. Então, qual a saída? Seja ateu. Essa seria a melhor saída. Entre o ser e o nada, a melhor saída é o nada. É crer que você está sozinho no universo. Mas o que Sartre não percebeu é que existe outra opção. Não é só a opção de ser vigiado por Deus ou de não crer que Deus exista para lhe vigiar. Existe uma terceira, na qual Deus te vigia e você aceita tranquilamente isso. Na qual Deus é o teu juiz e você se alegra com isso. Essa é a opção do cristianismo. Você fica feliz por Deus estar olhando para você. Um ímpio, ele treme de medo. Um ímpio, ele foge de Deus. O cristão, ele teme ao Senhor. Ele treme diante do juízo do Senhor em relação aos seus pecados, mas ele confia na graça que o perdoará em seu arrependimento. Na morte de Cristo Jesus na cruz, que paga os seus pecados. Então nós temos este homem em fuga, em exílio, e agora um homem que demonstra ainda mais a sua queda de outra maneira. Quando Deus pergunta no versículo 11, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus já sabe disso, mas Deus está sendo misericordioso em sua fala. O que é que o homem diz? A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O homem transfere a culpa para duas pessoas, para Deus e para a mulher. Por isso que nós voltamos à ideia da insuficiência das folhas da figueira. As folhas da figueira não podem nos separar da vergonha do pecado. Nós não podemos fugir de Deus.
E, mais uma vez, as folhas da figueira agora estão sendo representadas pela transferência da culpa. Um homem que não aceita a culpa para si, diz, olha, a culpa é do Senhor. Foi o Senhor que criou essa mulher. Eu nem pedi. E foi esta mulher, agora a culpa dela, que me convenceu. E agora o Senhor volta-se para a mulher, Deus é muito misericordioso. Ele volta-se no versículo 13 para a mulher e diz, que é isso que você fez? E a mulher coloca a culpa em outra pessoa, no caso em um ser. A serpente me enganou e eu comi. Nunca é culpa de ninguém. Esse processo de transferência de culpa é mais uma evidência que monta o nosso caso da anatomia de uma queda. A anatomia de uma queda, a realidade da queda, ela é demonstrada de várias maneiras. Com as nossas desobediências, com a nossa comprovação de que nós não aceitamos a culpa. Nós sempre queremos dar desculpas, dizer que foi o contexto, que foram as circunstâncias, que foi a nossa criação, que é a nossa posição social, que é o modo como eu fui ensinado pelos meus pais, que é um conselho que eu ouvi de fulano. Nunca é culpa nossa e nunca aceitamos as consequências de nossos atos. E ser homem, ser mulher, imagem e semelhança de Deus, envolveria fazer algo totalmente ao contrário disso. Dizer, fui eu, errei, estou aqui para cumprir a punição daquilo que o Senhor tem para mim. Tem um exemplo prático que eu amo perceber e que eu vivenciei. Para os seminaristas, vocês já devem ter ouvido falar desse exemplo. O pecado tem várias circunstâncias, né? Ele é separação de Deus, ele é desobediência, ele é muita coisa. Dentre outras coisas, o pecado também é estupidez, é burrice. O pecado é burrice. Você tem um Deus perfeito e você tem uma satisfação temporária. Você escolhe a satisfação, é algo inteligente a se fazer? Ela é burrice mesmo. É ignorância. E um dos professores do seminário, quando dá aula sobre pecado, ele passa uma prova no final. Essa prova tem mais de 20 páginas. Uma prova muito difícil. Demoraria mais de 10 horas para você fazer essa prova. E ele diz assim, pessoal, leiam o início da prova. Leiam o cabeçalho. Estou avisando. E aí lá no cabeçalho tem assim, se você leu isso, você não precisa fazer a prova, você tirou um 10. Tá tirado 10. E aí o que é que acontece? O pessoal desobedece, não lê, passa lá horas, e aí quando entrega, às vezes ali não dá tempo, pastor, me perdoe. Não, meu amigo, você tirou 0. Porque você foi burro, estúpido. E eu provei a sua desobediência na prova aqui. Esse, infelizmente, não dá para fazer mais, porque já descobriram, né? É algo que se faz poucas vezes. Mas é verdade. Você diz, leia o que está aqui. E o povo não lê. Você dá um aviso na igreja, irmãos, é tal hora. Pastor, é que hora mesmo? Dá vontade, né? Dá vontade de... É tal hora, meu irmão. Pastor, mas é desse jeito? É. A gente fala sobre a queda, sobre a criação, falamos sobre Apocalipse já. E às vezes voltam a perguntas e até posições sobre as Escrituras que não foram expostas aqui, que não são defendidas por essa igreja. E às vezes eu me pergunto, onde nós estamos errando? Aí eu lembro, o pecado conduz à estupidez. É normal, inclusive eu. O ser humano não pensa direito. Ele não concatena as ideias, por mais inteligente que seja, porque ele é um pecador. Um dá a culpa ao outro, e nós continuamos no texto, agora na segunda parte, com o julgamento, as consequências que são dadas. Agora veja a ordem. A ordem é, Deus fala com Adão, Adão aponta para Eva, Eva tem uma conversa com Deus, e Eva aponta para a serpente. Agora, na condenação de Deus, a partir do versículo 14, acontecerá algo inverso. Deus vai condenar a serpente, depois a mulher e depois Adão. É o contrário. Adão, a mulher, a serpente. Condenação, serpente, mulher e Adão. E assim é dito no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens.
Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como nós evidenciamos, a figura da serpente é uma figura dupla. Tanto tem a ver com o animal, como tem a ver com Satanás. Isso é provado pelas Escrituras. Então, de alguma maneira, você tem uma aliança entre o animal chamado serpente e este demônio, este anjo caído, que não tem corpo, mas que se incorpora neste animal, que aceita. E aí nós não sabemos até que nível um animal poderia aceitar ou não, se ele tinha essa possibilidade. Mas uma coisa é certa, o próprio animal sofre as consequências de ter sido instrumento de Satanás. O próprio animal. É por isso que depois Satanás é conhecido como a serpente, ou a antiga serpente. Na primeira parte da maldição, que agora é o resultado de desagradar o Senhor, você tem algo voltado para o animal. Você é maldita entre os animais domésticos e entre os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá pó todos os dias da sua vida. Se você ler esse texto, e o resto dele, também com o versículo 15, como se fosse só um animal, não dará para resolver a interpretação. Se você ler, por outro lado, só como Satanás, também não dá para resolver a interpretação. Afinal, o que significa Satanás andar sobre o seu ventre, rastejar sobre o seu ventre? Nós sabemos que essa é a constituição biológica de uma cobra mesmo. Talvez nos dando a ideia de que as cobras tinham pernas antes da queda e perdem as suas pernas. Tinham a capacidade de falar e perdem a sua capacidade de falar. São detalhes que nós não temos tanto acesso. Mas uma coisa é certa, porque a cobra foi usada por Satanás, ela sofre consequências, inclusive figurativas. Ela não está mais acima do solo. Ela não está longe do pó. Ela come o pó. Mesmo que você saiba que não é o alimento dela. Mas ela está ligada ao pó. É uma figura de humilhação. É uma figura de que alguém é inferior ao outro. Já a maldição no versículo 15 tem muito mais a ver com Satanás e não com a cobra animal. Porém, inimizade entre você e a mulher. E alguns querem dizer que isso aqui é a cobra mesmo. E dizem, por isso que mulher tem medo de cobra. E homem tem não, né? Se eu ver uma cobra aqui, eu saio correndo. Né? Ou tem uns que fingem que não tem medo. Tinha um amigo meu que via uma cobra e dizia, eu não tenho medo não. Aí a cobra aparecia, a cobra assim, bem devagarzinho, ele atrás. Aí ele tentava pegar e dizer, ô bicha fujona. Aí ela bem devagarzinho, ô bicha fujona. Mas ele nunca conseguia pegar, pelo medo que ele tinha, né? Mas fingia não ter. Não é algo exclusivo das mulheres. Inclusive, o Dia das Mulheres foi ontem, né? Isso não é exclusivo das mulheres, essa inimizade. E outra coisa, tem a ver com descendência e descendente. Os filhos da mulher. Os filhos ou o filho da mulher é homem. Então não tem a ver com mulher como gênero. Você já percebe uma coisa. E outra coisa, o que afinal é esta inimizade? Homens e mulheres têm medo de outros animais também. Caçam outros animais, têm pavor deles. Por que a cobra tem algo especial? Então existe algo muito mais espiritual sendo trazido aqui. Uma inimizade entre a descendência de Satanás e o descendente da mulher. Uma guerra acontecendo. E aqui é estabelecida as linhas de batalha. As linhas de batalha, dois exércitos inimigos que são marcados pelo quê? Por exército de Satanás contra o exército da humanidade. Mas existe um detalhe interessantíssimo aqui. Quando se fala sobre a serpente, é dito que ela tem uma descendência. O que é uma descendência? Uma família, uma linhagem, filhos e filhas e netos, e assim por diante na linha do tempo. Quando se fala sobre a mulher, no caso Eva, se fala sobre um descendente no singular. Nós não temos descendência também. Ou seja, duas famílias guerreando. Mas nos dá a ideia de que existe uma pessoa em vista que nasceria da mulher e que seria o inimigo da serpente.
Porque quando nós observamos a descendência da mulher, nenhum filho de Eva conseguiu se colocar contra Satanás. Mesmo os melhores, como Abel, como Sete, como o próprio Enoque, seguindo a descendência em outras famílias, mas nenhum deles venceu Satanás. Foram bons homens, serviram ao Senhor, temeram ao Senhor. Mas eles guerrearam e venceram? Destruíram o poder de Satanás e da morte? Não. Quem é que faz isso? Um homem, filho da mulher, filho de Maria, Jesus Cristo. E é a partir desse texto que Paulo faz Romanos capítulo 5. O filho da mulher, da descendência de Adão, se tornou o segundo Adão, que venceu para o povo de Deus. Este descendente ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Embora a palavra seja a mesma, ferir e ferir, mas pela lógica e pelo senso comum você imagina que são dois efeitos. Uma coisa é a mordida de uma cobra em um calcanhar. Outra coisa é um pé que esmaga a cabeça dessa cobra. Pela mordida da cobra, você pode sobreviver, depender do veneno. Mas um pé que esmaga é final. É uma destruição completa. E se você duvida que o texto está falando de Satanás, Romanos capítulo 16. O Deus de paz, em breve, esmagará a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Essa é a condenação, mas é uma condenação, de novo, envolta em misericórdia. Deus está prometendo algo para o futuro. Um evangelho do Filho de Deus, do Filho do homem, descendente da mulher, que vai ferir a cabeça da serpente. Mas tem outra questão da misericórdia aqui que a gente não percebe. Adão e Eva poderiam estar muito preocupados em morrer e acabar a sua linhagem. E Deus está dizendo, em outras palavras, que a linhagem deles não acabaria, que ela teria filhos, que a vida continuaria mesmo depois da queda. Isso também é descrito a partir do versículo 16, agora na maldição para a mulher. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Duas maldições agora também voltadas para Eva. Primeira, o aumentar dos sofrimentos na gravidez. Nós não temos detalhes aqui, mas o que o texto está nos indicando é que já havia sofrimentos na gravidez. O parto não era sem dor. Agora, esses sofrimentos são aumentados, intensificados. Por que um dos castigos é esse? Porque marca o ser feminino o dar à luz a filhos, embora não defina a mulher. A mulher não é só mãe, ela é mais do que isso, ela é imagem e semelhança de Deus. Mas uma das coisas que demarca sua função, a sua ação no mundo, é a maternidade. Por isso que a queda atinge esse cerne feminino, que é o cerne da dor. Dar à luz a filhos é sempre sofrido. Ah, mas eu tive cesárea, eu tive anestesia. Então eu escapei dos efeitos da queda. Escapou foi nada. Ser mãe é sempre sofrer, ou não é? Sempre. Pelo resto da vida. Até o final. Por isso que ser mãe não é padecer no paraíso. É padecer na terra mesmo. Não é no paraíso. É padecer na terra, é sofrer. A mãe sempre sofre. Por isso que a maternidade é uma lembrança de que ela é caída, de que essa mulher está separada de Deus também. E além da dor ao dar à luz a filhos, nós temos outra consequência. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Eu já expliquei esse texto, mas eu vou explicar novamente para todos que estão aqui. Alguns leem esse texto e entendem o seguinte: a submissão da mulher ao marido é uma consequência da queda. Por isso que o texto diz, o seu desejo será para o seu marido. Então ela tem que pedir as coisas ao marido, ela tem que implorar pelo dinheiro do marido. Não é essa a interpretação. Outra interpretação pensa que é desejo sexual. O seu desejo sexual será apenas para o seu marido. E antes era para outros? Antes o casamento era aberto? Também não é interpretação.
A ideia aqui, meus irmãos, é que este desejo não é um bom desejo. Não é um bom desejo. Olha o capítulo 4, versículo 7. A palavra se repete aqui. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus está falando com Caim. Caim tem um desejo assassino no coração. E o que Deus está dizendo para Caim? Caim, tu tem um desejo no teu coração contra você mesmo. Controle ele. Agora volte com essa percepção para a condenação da mulher. O seu desejo maligno, pecaminoso, será contra o teu marido. Contra o teu marido. E o homem é inocente aqui, né? A mulher é que vai ter um desejo terrível. Provavelmente é algo relacionado à autoridade aqui. A mulher quererá passar por cima do marido. Tomar as rédeas, dizer quem manda aqui sou eu. E o homem é inocente. Não. Nós temos uma contraparte. E ele a governará. E aqui não é algo bom. Aqui nós temos a ideia de um governo tirânico, de um governo que pisa, que esmaga. Se a maternidade está condenada na queda, o casamento também está. A mulher quer sobrepujar o homem e o homem quer pisar na mulher. Machismo, feminismo, está tudo aqui. Todos os nossos desequilíbrios, né? Quando a gente fala às vezes do feminino, os homens exageram e rebaixam. Às vezes quando a mulher fala do masculino também exagera e rebaixa. Por quê? Por que é que a gente não tem equilíbrio? Está aqui o problema. A mulher tem um desejo contra o homem e o homem tem um desejo de maltratá-la. Está no nosso coração. Somente em Cristo que nós podemos resolver esse problema. E afinal nós temos a última condenação, agora a condenação de Adão. Última, mas não menos importante. Uma vez que ele é o representante da humanidade, a sua condenação, ela vem por último demarcando a importância. Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. 2 motivos para a condenação de Adão. Primeiro, porque ele não foi homem, porque ele ouviu a mulher e desobedeceu a Deus. Ele não teve a atitude que Deus esperava dele, de liderar, de dizer não. Ele, por ter ouvido a mulher. E segundo, então a culpa é da mulher. Não, ele é responsável. Ele comeu. E por ter comido também, maldita é a terra por sua causa. Olha como Adão é representativo. Toda a terra é condenada por causa de Adão. Se a mulher é marcada pela maternidade, o homem é marcado pelo trabalho na terra. Isso faz parte do nosso DNA. A mulher é marcada pela criação de seus filhos, pelo cuidado de seus filhos, e o homem marcado pelo trabalhar na terra. Por isso que a condenação tem a ver com cada um desses elementos. Para o homem, maldita é a terra. Agora você vai obter o seu trabalho, você já trabalhava, mas agora o seu trabalho será dificultoso. Haverá espinhos, haverá cardos, haverá tocos para você tacar enxada, para você colocar fogo. O negócio vai ser complicado. Vai ter que passar veneno para tirar as ervas daninhas. E o veneno vai causar câncer. E assim por diante. Agrotóxicos. As coisas acontecerão de maneira muito mais difícil do que poderiam ser. E no sol do seu rosto você comerá o seu pão. Talvez você diga que terrível, né? Mas existe misericórdia aqui. Deus ainda permite que o homem seja o agricultor deste mundo, mesmo em pecado. Ele não foi chamado para cultivar o jardim, para guardar o jardim. Deus agora diz, você vai continuar cultivando o mundo, mas com muito suor, com muita dificuldade. Por isso que trabalhar, irmãos, trabalhar é algo bom, mas é sempre algo difícil. Por isso que muitos preferem não trabalhar. Né?
E aí procuram sempre fazer o mínimo. Trabalhar é bom e foi Deus que criou o trabalho, mas sempre será algo difícil neste mundo caído. E a segunda condenação, além da terra dificultosa, é que você é pó e ao pó voltará. Até que você volte à terra, você vai trabalhar, suar, até morrer. Pois dela você foi formado, você é pó e ao pó voltará. A ideia do homem que trabalha com a terra, trabalha, até que ele mesmo caia na terra e morra. Essa é a sua sentença. E é uma sentença irrevogável. Você vai trabalhar até morrer. Ah, mas eu vou me aposentar. As coisas mudam, né? Mas o progresso é sempre o mesmo. Você vai morrer. Você vai voltar ao pó. Seja cinza, seja enterrado no caixão. Você vai voltar ao pó. Nós temos uma condenação muito clara aqui. Você foi feito do pó e ao pó voltará. Alguns pensam que a constituição de Eva é diferente da constituição de Adão, uma vez que Adão foi feito do pó e Eva foi feita da costela. Mas a ênfase não é essa, que Eva é de uma outra constituição do homem. Homem e mulher são feitos da mesma constituição. A ideia da costela é para mostrar a continuidade da criação de Deus. Uma vez que o homem foi formado da terra, a mulher é formada da terra também, em Adão, pela intermediação de Adão. Afinal, esse é o material do qual Adão foi feito. Então, é carbono, é construção de terra. E assim você morrerá. Quem entender essa lógica, lê Eclesiastes capítulo 2. Lê Eclesiastes capítulo 2. Vai perceber, a vida não tem sentido, é só trabalhar, ganhar dinheiro, perder dinheiro, depois morrer. Qual o sentido disso? Todo esse problema do sentido, do vazio, da fuga de Deus vem por causa da queda. É por isso que nós estamos hoje onde nós estamos. Agora eu quero que você faça uma reflexão diante de toda esta anatomia desta queda. Por que nós vivemos em pecado? Por que nós vivemos em transgressões? Por que nós não nos damos bem em nossos relacionamentos? Um dos textos que eu leria para você sobre os nossos relacionamentos seria Tiago, capítulo 2. Abre aí, Tiago, capítulo 4, Capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós não nos damos bem por causa dos nossos pecados. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Uma aplicação que nós fazemos em nossas relações. Você não se dá bem com o outro, não é porque o outro é chato, não é porque você é insuportável. Nós não nos damos bem porque nós somos criaturas caídas. Então, qual é a solução para a melhora da nossa igreja, para o desenvolvimento de nossas relações? É uma nova programação? É um retiro? É o desenvolvimento de algo novo? A solução para isso é somente Jesus Cristo. É Jesus que pode resolver as nossas relações corrompidas. Por outro lado, eu quero te lembrar outra coisa. Pecado é alienação, é afastamento. Você entende o que é alienação, né? É um afastamento de si mesmo, por isso que temos problemas psicológicos, por isso que nós não entendemos nossas ações por vezes, por isso que nós nos afastamos um do outro, até no casamento mesmo. E também por isso que nós nos afastamos das pessoas que estão longe de nós alienamos elas. Eu quero te lembrar que a igreja não é lugar de alienação. A igreja não foi feita para ser um local de alienação. A igreja é um local de adoção, de união. Não em relação ao pecado, mas em relação a pessoas arrependidas em Cristo Jesus. Se você, com a sua vida, tem afastado pessoas de Cristo ou afastado pessoas dessa igreja, dito assim, é melhor que você não fique aqui, eu não gosto da sua presença aqui, eu gosto do meu grupo aqui, você não está entendendo o que é ser igreja em Cristo Jesus. Você ainda está em um processo de queda. Queda é alienação. Em Cristo nós temos união. É outro percurso. E assim nós vamos entendendo por que nós estamos onde estamos. Nós estamos aqui porque estamos afastados da presença do Senhor.
em exílio e fugindo da presença dele. Vamos baixar nossa cabeça e vamos pedir a ele que possamos retomar esse local perdido. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Nós rogamos que possamos voltar para casa aqueles que estão distantes, aqueles que estão em fuga, dando desculpas, dizendo que não são tão maus assim, que não precisam de igreja, não precisam de Bíblia, não precisam de cristianismo, que conseguem fazer as coisas por si mesmos. Pedimos por esses que hoje estão usando folhas de figueira, achando que com elas poderão se proteger, seja com suas obras, seja com suas desculpas, seja com seu ateísmo, com qualquer coisa que esteja os protegendo agora do Senhor. Quebra, coloca eles em exposição aos teus olhos, para que sejam incomodados e para que peçam perdão a quem pode perdoá-los. Também por aqueles que têm temor do Senhor, nós rogamos, para que nós tenhamos mais temor, para que nós entendamos mais profundamente a natureza horripilante do pecado, como é uma ofensa ao Senhor, como contradiz tudo que o Senhor é, toda a tua santidade, todo o teu poder, toda a tua glória. Ajuda-nos como povo teu a evitar o pecado, a confessar o pecado, a nos arrepender e lembrar que toda essa queda aqui, todas as consequências que hoje nós vivemos, mulheres na maternidade, homens no desenvolvimento da terra, e esta briga eterna entre as hostes de Satanás e o povo de Deus, tudo isso só pode ser resolvido em Cristo Jesus. O Jesus que vence na cruz, que pisa a cabeça e pisará ainda, destruindo completamente o seu inimigo, que pode nos dar vida eterna, que nos pode dar uma esperança além do pó, lembrando que nós ressuscitaremos do pó, e também pode nos consolar nessas dores que temos enquanto estamos aqui. Ajuda-nos a confiar em Ti e poder então assim esperar que o Senhor reverterá toda essa situação através da Tua cruz e para a Tua honra e para a Tua glória. Nós pedimos por isso, entregamos a vida de todos que estiveram aqui ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, queria chamar o grupo Louvor. Nesse momento vamos ter os recolhimentos de dízimos e ofertas. Lembrando aos nossos visitantes que esse é um privilégio de nós, membros. Queria convidar o irmão João Alves, pudesse orar e fazer o recolhimento dessas ofertas. Oremos. Senhor, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de contribuirmos, Senhor, com a Tua obra, que possamos, ó Deus, nos desprender dos nossos bens, daquilo que nós temos, do fruto do nosso trabalho, para podermos assim ofertar a Tua igreja, Senhor, sabendo, ó Pai, que a Tua igreja tem como propósito pregar o Evangelho, pregar a Tua palavra, Senhor, às pessoas que ainda não Te conhecem, e que esses recursos, de alguma forma, é usado para isso, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de podermos contribuir com liberalidade, com amor no coração, Senhor, sabendo que as nossas ofertas não têm valor algum para Ti. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a Tua obra aqui na terra precisa sim, precisa ser expandida, e para isso é necessário recurso, que o Senhor possa nos abençoar o nosso coração, para que possamos contribuir, Senhor, com a Tua obra, com alegria, com satisfação em poder fazê-la. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.